24, onde as notícias e a opinião não perdem tempo. Telmo Amorim Batista, bastonário da Ordem dos Psicólogos, é o nosso convidado para a revista de imprensa deste domingo. Muito bom dia, muito obrigada por estar aqui. Começamos por uma notícia do Jornal Público e que também vem no Diário de Notícias, que vão fechar 107 cursos superiores em 2 anos. Na sua opinião, o que é esta avaliação por parte desta instituição já devia ter acontecido há mais tempo? Bom, eu penso que estamos perante uma situação em que estamos a assistir a uma avaliação que precisava de ser feita. E precisava de ser feita porque a oferta é tão extensa, tão diversificada, que precisava de ser qualificada e precisava de perceber exatamente quais são as condições que existem para o funcionamento. A existência destes encerramentos, penso eu, que vem, aliás, amplamente noticiada em todos os jornais, penso também no que Correio da Manhã, exatamente, e parece que representa um passo importantíssimo para a avaliação do ensino superior em Portugal, que é um aspecto que precisa de ser, de facto, continuado e que me parece fundamental, como muitas outras avaliações que nós precisamos de fazer. Outra das notícias que também gostaria de destacar nesta revista de imprensa, vem também notícia do Diário de Notícias desta vez, que é a moda de juntar amigos numa festa antes de imigrarem. De facto, cada vez mais jovens portugueses estão a sair do país. Sim. Bom, este é um título que a mim deixa particularmente triste, que as pessoas tenham que fazer festas para se lembrarem dos amigos porque vão emigrar, e sobretudo pela razão. Elas deveriam fazer festas para estar a celebrar, sei lá, as suas condições de trabalho, as suas promoções, o facto de terem trabalho e não para emigrarem. Mas esta é a solução que as pessoas encontram. E toca-me de várias maneiras. Nós estamos a perder um potencial enorme de pessoas que escolheram, porque não têm condições em Portugal e não encontram alternativas, escolheram emigrar. E estamos a perdê-los para países, o Brasil, a Europa, os Estados Unidos, os países árabes, etc., que eram precisamente as pessoas com quem nós devíamos contar para o nosso futuro, Portugal. E por isso é particularmente, acho interessante, apesar de tudo, que se faça a festa, porque se quer manter essa ligação aos amigos, e sob esse ponto de vista é uma celebração que mantém os traços de ligação com as pessoas. O que está por trás disto é que me parece menos bom, não é? Que é, de facto, a falta de oportunidades. E, sobretudo, uma coisa que na sociedade portuguesa vai entrando em crescendo, que é a desesperança que as pessoas têm, o desânimo que têm, não é? E que também se traduz depois nas notícias de desemprego, não é? Para todos os efeitos, dos jovens, particularmente. Exatamente, por ser também bastonário da Ordem dos Psicólogos, também lhe perguntava que, de facto, nos últimos tempos temos vindo a assistir a um conjunto de notícias relativamente ao aumento da ansiedade por parte e também ao aumento também do desemprego e da depressão, muitas vezes associadas exatamente ao facto desta crise e também às pessoas estarem, este aumento do número de desempregados. Muitas pessoas recorrem então a esta possibilidade de emigrarem. Sim, naturalmente, mas há que dizer outra coisa, quer dizer, esta é uma possibilidade, mas é uma possibilidade que provavelmente as pessoas não tomariam se tivessem alternativas em Portugal. Por outro lado, os números são cada vez mais assustadores. Os cortes que se antecipam sempre nas várias áreas, digamos, da saúde, por exemplo, na educação, nas prestações sociais, dão-nos uma perspectiva de que, numa situação de crise, que é quando mais precisamos de recursos, menos recursos temos, não é? E, sobretudo, recursos que compensem e que permitam fazer duas coisas. Compensar a situação, relançar e permitir que as pessoas possam, de facto, ter futuro. Nós sabemos, por exemplo, que o desemprego e o desemprego de longa duração impacta fortemente as pessoas do ponto de vista psicológico, não é? E por isso eu temo que, a continuarmos assim, não só vamos ter pessoas desempregadas, como um núcleo de pessoas muito desanimadas e com muito mais dificuldades em conseguir depois mobilizarem-se, mesmo que haja uma retoma, e enfim, a retoma não se vê, também porque parece que não há muita gente interessada em mostrar que há uma luz ao fundo do túnel, não é? Existe exatamente já alguns registros e também conhecimento por parte da Ordem dos Psicólogos deste aumento de ansiedade e depressão devido a esta nova conjuntura. Nós temos vindo a apontar isso já desde há muito tempo já, e que é preciso ter cuidado, porque nós não são só cá, há muitos dados internacionais que mostram que as crises são potencialmente elementos, são sobretudo alturas em que há um aumento particular do stress, da ansiedade, da depressão e do suicídio também, não é? E por isso são 4 elementos que nós devemos estar particularmente atentos. E ao estar atentos a isso significa criar respostas para isso. Mas também aqui nós não vemos as respostas, não é?
Parece que numa situação em que precisamos particularmente de ajuda é que não a temos, não é? E isso vai ter custos grandes para as pessoas, vai ter custos grandes para a sociedade, para todos os efeitos, e eu espero que ainda esteja a tempo de fazer muitas dessas coisas. Nós temos vindo a alertar nesse sentido. Aliás, ainda recentemente dissemos que não havia recuperação económica sem cuidar do bem-estar e da saúde mental dos portugueses. Numa afirmação pública no Dia Mundial da Saúde Mental, que ligava estas duas dimensões e que são cada vez mais evidentes, não são só em Portugal. Os estudos começam a aparecer em vários países da Europa, já existiam alguns anteriores, e que mostram esta ligação fortíssima. E é compreensível, naturalmente. O facto de o desemprego incidir essencialmente, maioritariamente também, nos jovens, que efeitos psicológicos é que isto pode ter? Eu penso que alguém que se teve, em muitos casos, não é, teve uma formação longa, se preparou para conseguir e para espera ter um futuro qualquer, e está numa situação em que não vê esse futuro, ou que está numa situação extremamente limitada, não é? Em que, por exemplo, pelo facto de ter rendimentos muito baixos, vai estar em casa dos pais permanentemente, a sua autonomia está muitas vezes cerceada exatamente por isso, não faz uma vida que seja uma vida, digamos assim, de algum conforto, não sai de casa dos pais, não consegue fazer muitas daquelas tarefas que um adulto jovem quer fazer, e quer coisa. Isso, obviamente, limita do ponto de vista psicológico, não é? É muito difícil que não o faça. E por isso, o trabalho que nós devemos, e a minha preocupação e o destaque que eu dou aqui a este aspecto dos jovens, é que são as pessoas que nós podemos e devemos apostar. E por isso os nossos esforços deveriam ser exatamente para criar condições para aquelas pessoas que têm mais possibilidades e que são melhores e que em Portugal, digamos assim, estão mais preparadas, possam contribuir para Portugal. Outros dos temas que gostaria também de destacar nesta revista de imprensa têm exatamente a ver com o que estamos a falar, com o desemprego nos jovens, que são mais de 20 mil. Que vem no Correio da Manhã. Número de inscritos nos centros de emprego revela mesmo uma subida entre menores de 25 anos, com grande incidência no Norte, embora todas as regiões dos setores tenham sido castigados. Exatamente. São tudo as várias facetas do problema, não é? Tanto a não existência de um futuro, desemprego, como em alguns casos, obviamente, que ainda há pessoas que procuram alternativas e saem, têm capacidade para sair, outros não terão essa possibilidade, não é? No âmbito familiar, que influência psicológica é que isto pode ter? Já estamos a perceber que as pessoas têm cada vez filhos mais tarde. Sim. Aqui na parte estrutural da família pode ter também efeitos nefastos. Claro. Ontem também saiu a notícia relativamente aos divórcios, que diminuíram também por causa da crise, embora as pessoas, o casal continue a viver no mesmo teto, mas com vidas paralelas. Provavelmente por razões de caráter económico e não por não terem resolvido a situação e querem continuar casados, não é? Estes fatores externos acabam por desempenhar um papel muito importante e muitas tensões, dentro das famílias e contribuem para uma maior desorganização da estrutura familiar e, como tal, naturalmente, para tudo aquilo que nós vimos, as consequências várias. Algumas delas têm um significado clínico e essas devem nos preocupar, outras são tensões normais da crise, mas há muitas delas que ganham um significado clínico pela sua permanência. Se uma pessoa permanentemente está numa tensão familiar, está sempre a ser afetada nas suas condições de emprego, é natural que possa desenvolver uma perturbação. E para isso nós precisamos mesmo de ter resposta. E não estamos a tê-la. Só uma última pergunta relativamente ao Serviço Nacional de Saúde. Há de facto espaço neste momento para os psicólogos, ou com este aumento destes problemas há necessidade de haver mais? Bom, o Serviço Nacional de Saúde tem psicólogo, naturalmente, mas não tem em número suficiente, nunca teve para atender, não é? A todo aquilo que poderia ser um acréscimo, até uma situação dita normal, para todos os efeitos. O número é muito diminuto para aquilo que poderiam ser já as condições, muito antes da crise, de atendimento. Agora, naturalmente, ainda seriam mais necessários. Mesmo em respostas, que sejam respostas breves e pontuais, nós precisamos, de facto, ter aí uma clara resposta que permita, pelo menos, aliviar parte destas situações, mas também contribuir, sobretudo, para uma coisa, que é aquilo que é o ambiente que mais me preocupa, que é, digamos, o desânimo e a desesperança quando ele se instala de uma forma global e que tem impactos, obviamente, não só na família, mas num país, não é? E que torna as pessoas particularmente incapazes de se mobilizarem para a ação e fazerem aspecto e contribuírem para encontrarem soluções.
Uma pessoa, quando está numa situação de deprimido, etc., tem muito pouca criatividade, tem muito pouca imaginação, tem muito pouco empreendedorismo, inclusivamente. E por isso nós não podemos andar a falar destas coisas, de empreendedorismo, imaginação, criatividade, se não dermos condições de base às pessoas para que elas os tenham. E quando se está numa situação de ameaça ou numa situação de pressão, isto não existe. Não é possível fazer isso. E por isso, quando falamos de todos estes recursos que às vezes nos parecem muito bonitos e belos, podemos ter que pensar primeiro nas pessoas. Então, Mourinho Batista, muitíssimo obrigado, Sr. Bastonário, por estar aqui presente neste jornal aqui na TV24. E assim também terminamos então este Serviço de Notícias. Retamos de volta às 11 da manhã. Bom dia. Até já.